Essa atitude e um círculo de seguidores se formará ao seu redor. Os dandies são extremamente impudentes. Não dão a mínima para os outros, e jamais procuram agradar. A insolência do dandy, por outro lado, tem como alvo a sociedade e suas convenções. E como as pessoas se sentem em geral oprimidas pela obrigação de serem sempre bem educadas e altruístas, elas adoram estar ao lado de alguém que despreza essas sutilezas. Os dandies são mestres na arte de viver. Vivem para o prazer, não para o trabalho, cercam-se de objetos bonitos, comem e bebem com a mesma satisfação que demonstram por suas roupas. A chave é fazer de tudo uma opção estética. A sua habilidade para aliviar o tédio transformando viver numa arte, fará de você uma companhia muito apreciada. O sexo oposto é um território estranho, incompreensível para nós, e isto nos excita, cria a peculiar tensão sexual. Mas é também fonte de aborrecimentos e frustrações. Os homens não entendem o modo de pensar das mulheres, e vice-versa, cada um tenta fazer o outro agir mais parecido com alguém do seu próprio sexo. Os dandies podem não tentar agradar nunca, mas nesta área eles causam um efeito agradável. Adotando traços psicológicos do sexo oposto, eles cativam o nosso narcisismo inerente. Estes modos reais que o dandy levou ao auge da verdadeira realeza ele os copiou das mulheres, para cujo papel elas parecem feitas naturalmente. É mais ou menos usando os modos e os métodos femininos que o dandy domina. E esta usurpação da feminilidade ele faz com que elas mesmas a aprovem. O dandy tem algo de antinatural e andrógeno, que é exatamente como ele consegue seduzir sempre. Jules Lemaitre, Lis Contemporains. Esse tipo de travestismo mental, a habilidade para entrar no espírito do sexo oposto, para se adaptar ao modo como eles pensam, espelhando seus gostos e atitudes, pode ser um elemento-chave para a sedução. É uma forma de deixar a vítima hipnotizada. O dandy feminino, o homem ligeiramente andrógeno, atrai a mulher exatamente com o que ela quer. Uma presença familiar e agradável. Espelhando a psicologia feminina, ele chama atenção por sua aparência, sensibilidade ao detalhe, faceirice, mas também tem uma pitada de crueldade masculina. Mulheres são narcisistas, apaixonadas pelos encantos de seu próprio sexo. Ao mostrar a elas o charme feminino, um homem pode hipnotizá-las e desarmá-las, deixando-as vulneráveis para o movimento seguinte, ousado e masculino. O dandy masculino, a mulher ligeiramente andrógena, é bem-sucedido por reverter o padrão da superioridade masculina em matéria de amor e sedução. A aparente independência do homem e sua capacidade de distanciamento sempre dão a ele o controle da dinâmica entre homem e mulher. Uma mulher puramente feminina provoca desejo, mas está sempre vulnerável aos caprichos e à perda de interesse dos homens. Uma mulher puramente masculina, por outro lado, não desperta interesse nenhum. Ao seguir o caminho do dandy masculino, porém, você neutraliza todos os poderes de um homem. Nunca se exponha completamente, ao mesmo tempo que você é passional e sexy, mantenha um ar de independência e autonomia. Você pode partir para a próxima conquista, ou deixar que o homem assim suponha. Você tem assuntos mais importantes com os quais se ocupar, como seu trabalho. Homens não sabem como enfrentar mulheres que usam as mesmas armas que eles, ficam intrigados, desarmados. Segundo Freud, a libido humana é essencialmente bissexual. A maioria das pessoas se sente de certa maneira atraída por pessoas do seu mesmo sexo, mas as restrições sociais, variando com a cultura e o período histórico, reprimem esses impulsos. O dandy representa a liberação dessas restrições. Não se deixe enganar pela superficial desaprovação que a sua atitude de dandy possa provocar. A sociedade pode tornar pública as suas dúvidas quanto à androginia. Na teologia cristã, Satã é com frequência representado como uma figura andrógena, mas isso oculta o seu fascínio. O que é mais sedutor é quase sempre o que está mais reprimido. Aprenda a praticar um dandismo brincalhão, e você será o ímã para os desejos ocultos e irrealizados mais intensos das pessoas. A chave para esse poder é a ambiguidade. Numa sociedade em que todos representam papéis óbvios, a recusa em se conformar com um padrão qualquer excita o interesse. Seja ao mesmo tempo masculino e feminino, impudente e charmoso, sutil e ofensivo. Deixe que os outros se preocupem em ser socialmente aceitáveis.
Esses tipos existem à farta, e você está atrás de um poder maior do que eles possam imaginar. Símbolo: a orquídea. Sua forma e cor sugerem curiosamente ambos os sexos, seu perfume é doce e decadente, é uma flor tropical do mal. Delicada e muito cultivada, seu valor está na raridade, é diferente de qualquer outra flor. Natural. A infância é um paraíso dourado que estamos sempre, consciente ou inconscientemente, tentando recriar. O natural incorpora as qualidades tão desejadas da infância: espontaneidade, sinceridade, despretensão. Na presença da pessoa natural, nos sentimos à vontade, capturados pelo seu espírito brincalhão, transportados de volta àquela era de ouro. Os naturais também fazem de suas fraquezas uma virtude, despertando a nossa solidariedade com seus sofrimentos, fazendo com que queiramos protegê-los e ajudá-los. Como no caso da criança, grande parte disso é natural, mas o resto é exagero, uma manobra sedutora consciente. Adote a atitude do natural, para neutralizar a resistência defensiva das pessoas e infectá-las com uma irresistível sensação de prazer. Traços psicológicos da pessoa natural. Eras passadas exercem um enorme e, com frequência, intrigante fascínio sobre a imaginação humana. O homem insatisfeito com as suas circunstâncias presentes, e isto é muito comum acontecer, volta-se para o passado, e espera poder provar a verdade do indestrutível sonho dos anos dourados. É possível que ele ainda esteja sob o encantamento da infância, que sua memória não imparcial lhe apresenta como uma época de ininterrupta felicidade. Sigmund Freud. As crianças não são tão ingênuas quanto imaginamos. Elas sofrem com sentimentos de impotência, e percebem desde cedo o poder do seu encanto natural, para compensar suas fraquezas no mundo dos adultos. Elas aprendem a jogar. Se a sua natural inocência pode convencer os pais a ceder aos seus desejos numa ocasião, podem usá-la como estratégia em outra, desferindo o golpe no momento certo, para conseguirem o que querem. Se a sua vulnerabilidade e fraqueza são tão atraentes, então podem ser usadas para produzir o efeito desejado. A criança representa um mundo do qual fomos exilados para sempre. Como a vida adulta é cheia de tédio e concessões, temos de alimentar a ilusão da infância, como uma espécie de era dourada, mesmo que na maioria das vezes, seja um período de muita confusão e dor. Impossível negar, entretanto, que a infância teve certos privilégios, e quando crianças tínhamos uma atitude agradável com relação à vida. Diante de uma criança particularmente encantadora, nos sentimos melancólicos. Nos lembramos do nosso próprio passado dourado, as características que perdemos e gostaríamos de voltar a ter. E, na presença da criança, recuperamos um pouco dessa qualidade áurea. Um homem pode encontrar uma mulher e ficar chocado com a sua feiura. Em breve, se ela for simples e natural, sua expressão fará perdoar o erro de seus traços. Ele começa a achá-la encantadora e pensar que ela poderia ser amada. Uma semana se passa, e ele está cheio de esperanças. Mais uma semana, ele cai em desespero, mais outra semana, ele enlouqueceu. Stendhal, do amor. Sedutores naturais são pessoas que, de algum modo, evitaram que a experiência da vida adulta lhes tirasse certos traços infantis. Essas pessoas podem ser tão sedutoras quanto uma criança, porque terem preservado essas características parece uma coisa fantástica e maravilhosa. Elas não são literalmente crianças, é claro, elas seriam irritantes e dignas de pena. É mais o espírito que conservaram. Não pense que essa infantilidade é algo sobre o qual elas não têm controle. Sedutores naturais aprendem desde cedo o valor de conservar uma determinada característica, e o poder sedutor que ela encerra. Eles adaptam e aumentam esses traços infantis que conseguiram preservar, exatamente como a criança aprende a jogar com seu encanto natural. Essa é a chave. Está em seu poder fazer o mesmo, porque existe escondida dentro de todos nós uma criança diabólica lutando para se libertar. Os tipos a seguir são os principais adultos naturais. Tenha em mente que os melhores sedutores naturais são quase sempre uma mistura de algumas dessas características. Inocente. O adulto natural não é realmente inocente, é impossível crescer neste mundo e manter uma total inocência. No entanto, os naturais desejam tanto manter a sua própria visão inocente, que conseguem preservar a ilusão de inocência. Eles exageram as suas fraquezas, para inspirar a solidariedade adequada.
Agem como se ainda vissem o mundo através de olhos inocentes, o que num adulto é duplamente engraçado. Em grande parte, isto é consciente, mas, para funcionar, os adultos naturais devem fazer com que pareça sutil e fácil. Se forem apanhados tentando fingir inocência, serão vistos como pessoas patéticas. Aprenda a ressaltar fraquezas ou falhas que sejam naturais. O endiabrado. Crianças endiabradas possuem uma coragem que nós, adultos, já perdemos. Isso porque não veem as possíveis consequências de seus atos, que podem magoar certas pessoas, que elas mesmas podem se machucar fisicamente. Os endiabrados são ousados, alegres e descuidados. Eles contagiam as pessoas com seu humor leve. Essas crianças ainda não tiveram a energia e humor naturais expulsos de dentro delas pela necessidade de serem polidas e civilizadas. No íntimo, nós as invejamos, também queremos fazer travessuras. Adultos endiabrados são sedutores, porque são diferentes de nós. Sopros de ar puro num mundo cauteloso, eles seguem a pleno vapor como se as suas diabruras fossem incontroláveis e, portanto, naturais. Se você faz esse papel, não se preocupe em ofender as pessoas de vez em quando. Você é adorável demais e, inevitavelmente, será perdoado. O prodígio. A criança prodígio tem um talento especial inexplicável. Um dom para a música, para a matemática, para o xadrez, para o esporte. Em atividade no campo, em que possuem essa habilidade prodigiosa, essas crianças parecem possuídas, e suas ações são executadas sem nenhum esforço. Se são artistas ou músicos, tipos como Mozart, suas obras parecem brotar de um impulso inato, com uma facilidade extraordinária, que não requer muito trabalho mental. Se é um talento físico, elas são abençoadas com uma excepcional energia, destreza e espontaneidade. Em ambos os casos, parecem ter um talento acima da sua idade. Isso nos fascina. Adultos prodígios costumam ser aquelas crianças prodígios que conseguiram, de uma forma notável, conservar a impulsividade e a capacidade de improvisação da juventude. Para representar o prodígio, você precisa ter uma habilidade que pareça fácil e natural, além de saber improvisar. Se de fato a sua habilidade exige uma certa prática, você precisa esconder isto e aprender a fazer com que o seu trabalho pareça fácil. Quanto mais você oculta o suor que existe por trás do que você faz, mais natural e sedutor isso vai parecer. O amante desprotegido. Com a idade, as pessoas começam a se proteger de experiências dolorosas, fechando-se em si mesmas. O preço disso é que elas ficam rígidas, física e mentalmente. Mas as crianças são por natureza desprotegidas e abertas a experiências, e essa receptibilidade é extremamente atraente. Na presença de crianças, ficamos menos rígidos, contagiados pela franqueza delas. É por isso que queremos ficar perto delas. Amantes desprotegidos contornaram de certa forma o processo autodefensivo, mantendo o espírito alegre, receptivo da criança. O amante indefeso reduz as inibições do seu alvo, uma parte crítica da sedução. Esteja aberto à influência dos outros, e eles cairão no seu feitiço mais facilmente. Símbolo. O cordeiro. Tão macio e afetuoso. Com 2 dias ele dá suas cabriolas gracioso, em 1 semana, está brincando de siga o mestre. Sua fraqueza faz parte do seu encanto. O cordeiro é pura inocência, tão inocente que desejamos possuí-lo, até mesmo devorá-lo. Coquete. A capacidade de retardar a satisfação é a arte insuperável da sedução. Enquanto espera, a vítima se mantém escravizada. As pessoas coquetes são os grandes mestres deste jogo, orquestrando um movimento de ir e vir entre a esperança